escola tem 120 anos, é um grande marco aqui no Bexiga e ela ia, perder toda a tradição dela. A gente sabia que se eles entrassem, eles não iam conversar com a gente, eles iam tirar a gente à força de lá. A gente percebeu que a gente tem o poder. Os alunos não vão mais aceitar o que acontecia antes. Em 2015, estudantes do Sistema Público Estadual Paulista mudaram a decisão do governo de reorganizar as escolas sem diálogos, sem a participação daqueles que seriam diretamente afetados pela medida, como estudantes, seus pais e professores. Centenas de escolas foram ocupadas pelos alunos que decidiram lutar. Houve repressão do Estado, ameaças, manifestações nas ruas. Ânimos acirrados ocuparam os noticiários. Com as férias, a poeira desceu, mas muitos dos estudantes envolvidos não baixaram a guarda. Todas as escolas, escolas de luta, fica preparado que se fecha nós ocupa. O que mudou na educação de São Paulo depois dessa surpreendente luta estudantil? Antes, vamos entender melhor como foram as ocupações. Pelo plano do governo, 311 mil alunos seriam transferidos de suas escolas e 74 mil professores teriam sua rotina alterada. 94 escolas teriam suas atividades encerradas. A justificativa, separar alunos por faixa etária, o que melhoraria o desempenho dos estudantes. O plano foi anunciado sem uma discussão prévia com a sociedade. As partes afetadas reagiram. No período de um mês, mais de 200 escolas paulistas foram ocupadas pelos estudantes em protesto contra a reorganização. Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra aceitar, me acomodar e obedecer? Lucas é aluno do 9º ano, tem apenas 13. A investida contra a Escola Salvador Allende, um dos poucos equipamentos públicos de sua região, fez nascer nele e nos colegas a força para resistir. Foi a terceira escola ocupada e assim ficou por 31 dias. Teve uma importância por ser periférica, né? E ser a terceira escola ocupada que... Primeiro que não queriam nem deixar a gente ocupar, né? Que no dia da ocupação teve repressão dos policiais, logo de início. Os estudantes que ocuparam a escola Fernão Dias Pais contam que a estratégia nasceu da recusa do Estado para o diálogo. A gente já começou a se mobilizar e aí teve várias escolas que começaram a fazer atos regionais. Então, o Fernão, junto com várias escolas da região, junto com a Ana Rosa, fizeram várias manifestações. O baixo nível da escola e da educação. Atenção. A Escola Estadual Diadema foi a primeira a ser ocupada no dia 9 de novembro. No dia 10 foi a vez do Fernão Dias em Pinheiros. Em seguida veio a Salvador Allende, na Zona Leste. As ocupações foram articuladas pelos alunos e tiveram uma inspiração decisiva. Um movimento realizado por estudantes chilenos em 2006, que foi retratado no documentário A Rebelião dos Pinguins. Eu acho que se não tivesse acontecido no Chile, acho que ia ser meio difícil a gente ter essa ideia, né? Quando eu fui ver o documentário e eu vi que era um movimento gigantesco, que durou meses, teve um apoio gigante da população, sabe? 90% das escolas do Chile, inclusive as particulares, foram ocupadas. Foi um movimento maravilhoso e a gente virou e falou, a gente realmente consegue. Tuvimos más de 1000 detenidos a nivel nacional, entonces ahí ya se produjo insostenible la movilización callejera y es que tomamos la decisión de tomarnos los establecimientos. Perceberam assistindo o documentário a possibilidade de chamar a atenção da mídia e chamar a atenção do próprio governo, entendeu? Inclusive com a possibilidade que eles conseguiram o mesmo que lá, que caia o secretário de Educação. Lá caiu o ministro. Vocês tiveram a ajuda de outros movimentos sociais? Vieram aqui conversar com vocês? E como é que foi essa conversa e que participação eles tiveram nisso? E a gente teve apoio dos sindicatos metroviários, ajuda em mantimentos, até vigia. Na minha opinião, foi fundamental
por causa deles a gente conseguiu segurar um mês e um dia, né? Quando o governo anuncia, a POS levanta um movimento, organiza um movimento que chama o Grito pela Educação, que é mais que professor, entra pai, alunos, funcionários, MTST, MST, enfim, amplia esse movimento e diz, não, vamos junto. E aí a POSP, em todos os momentos, da forma que eles conseguiam ajudar, eles ajudavam, né? Inclusive, durante o período foram impossibilitados de ajudar, inclusive a ponto de chegar a tomar multas. Nessa briga aí não pode ser nossa, porque quem vai perder com essa reorganização não seremos só nós, professores, mas os alunos perderão, os pais terão problemas operacionais de como levar seus filhos para as escolas, né? A sociedade perde. A ajuda foi bem-vinda, mas as rédeas do movimento não saíram das mãos dos estudantes. A gente não queria ninguém representando a gente queria criar um espaço onde só os estudantes poderiam tomar as decisões, porque a gente sabe como a gente quer a nossa escola. A gente não queria nenhum partido e nenhuma organização tomando conta, né, dessa luta que foi muito vitoriosa. Não foi fácil. A polícia militar usou a força para intimidar e tentar desmantelar a organização dos estudantes. A primeira ação foi na escola Fernão Dias Pais. As cenas de policiais armados em frente à escola partindo para cima dos adolescentes só aumentaram a resistência dos jovens e atraíram adultos preocupados com o que poderia acontecer. Organizamos ali um apoio de mães, pais, professores, estudantes que estavam defendendo um diálogo com o governador para tentar evitar que o projeto da reorganização passasse. O advogado Guilherme Coelho, diretor da ONG Minha Sampa, prestou suporte jurídico e coordenou a criação de um portal que alertava pessoas inscritas que a escola estava sob ameaça. Ele também mobilizou artistas para a virada ocupação. Aconteceu em 2 dias, em 10 escolas, com bastante gente apoiando, muitas bandas se inscreveram. Em momentos históricos, artistas e pessoas conhecidas ligadas à cultura, eles entram e dão apoio a determinadas manifestações mais progressistas, mais questionadoras, e ao fazerem isso eles trazem maior apoio da mídia, maior visibilidade, e eles tentam, de alguma medida, equilibrar as forças. Nos bastidores, o governo armava estratégias para desmoralizar as ocupações e desqualificar o movimento dos estudantes. Isso foi revelado no áudio divulgado pela rede Jornalistas Livres. Era de uma reunião com dirigentes de ensino, convocada pelo então chefe de gabinete da Secretaria da Educação, Fernando Padula. Mas nós estamos no meio de uma guerra e temos que nos preparar para continuar enfrentando. Eventualmente a gente perde algumas batalhas, mas temos que ganhar a guerra final. Então, porque é isso, a gente tem que, de um lado, desqualificar o movimento. O movimento é político, é partidário. 2 dias depois do vazamento do áudio, a Polícia Militar entrou na escola ocupada Maria José, Amazé, na Bela Vista, região central de São Paulo. O chefe de gabinete foi ao local e saiu antes da invasão da PM. Jornalista e mãe de uma aluna que estava lá dentro, Kátia Passos, conta o que viu ao entrar. Ali a gente tinha alunos de 14, 15, de 13, 16 anos, no máximo 17, 18 anos, tomando spray de pimenta da polícia, apanhando com cacetete sim, levando gravata da polícia, sendo derrubado no chão a chutes e pontapés. Portão para fora. Foi quando Kátia viu sua filha, que já havia sido agredida. O diretor veio na minha direção e em volta dele tinha uns 6, 7 policiais. Estava rodeado, assim, protegido. E aí a gente foi afrontar ele veio na minha direção e me deu um tapa. Uma escola, o que ela mais quer é que os estudantes a ocupem. E é isso que eles estavam fazendo. Então, eles produziram, né, uma contradição entre o seu ato e a reação do governo do Estado, né? E essa contradição também ela é ampliada porque os estudantes descobriram coisas interessantes ao ocuparem, como deve acontecer em todas as escolas, o prédio escolar.
eles descobriram espaços onde eles não podiam entrar. Quando a gente estava no período normal de aula, a gente não tinha acesso às salas diferentes, tipo sala de recurso, sala de vídeo, o auditório e a sala de informática. A sala de informática eu nunca entrei dentro, eu só fui conhecer mesmo depois da ocupação. Eles estavam plenos de razão na ocupação pedagógica da escola, que aliás, né, eles deviam de receber uma medalhinha em praça pública e não uma ação policial, como foi feita no início, que obviamente só trouxe para eles, na perseverança, na manutenção, no engajamento deles, uma força maior. O apoio às ocupações se formou em várias frentes. A comunidade, muitos pais ajudaram. Tereza é mãe de um estudante que ocupou a Fernão Dias. Enquanto ele estava lá, ela foi todos os dias à escola. Pegou um vínculo muito grande nessa coisa de aproximar da escola, de aproximar dos alunos. Não conseguia mais se preocupar só com meu filho. Para mim, a reorganização era só mesmo um corte do governo, entendeu? E o prejuízo para a educação já está tendo há muito tempo. O governo estava sendo muito injusto de tirar a escola da gente, porque é um direito nosso estudar e como eles querem criar uma geração boa, se eles estão tirando nossa oportunidade de estudar. Tipo, eu sou ela diz que eu sou uma pessoa muito estudiosa, então não tem como tirarem esse direito de mim. Uma ação da Defensoria e do Ministério Público barrou a reorganização na Justiça. Com a derrota, o governador anunciou que as medidas estavam suspensas. Nós decidimos adiar a reorganização. Os alunos continuam na escola em que eles já estudam e nós começaremos a aprofundar esse debate, diálogo escola por escola, especialmente com estudantes e pais de alunos. Alguns ocupantes resistiram por mais de um mês. O secretário da Educação, Hermann Furwald, caiu. E a luta dos estudantes só cresceu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Outra derrota para o governador ocorreu em abril. A violência policial foi denunciada na Organização dos Estados Americanos, a OEA, em Washington, nos Estados Unidos. Um grupo formado por pais, estudantes e representantes da ONG Internacional Artigo 19 conseguiu uma audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Uma campanha arrecadou fundos e as queixas foram apresentadas na organização. As principais violações verificadas foram agressões físicas e psicológicas, uso indiscriminado de armamento menos letal, uso de armas de fogo, desproporcionalidade do efetivo policial e ausência de identificação desses agentes. Em diversas ocasiões, estudantes, pais, advogados e jornalistas foram agredidos fisicamente por meio de golpes de cacetete, socos e pontapés, sofrendo variados tipos de ferimentos. Fomos torturados, psicologicamente agredidos, cercados em nossas próprias escolas, sufocados, perseguidos e presos por uma polícia que tinha como ordem para oprimir e gerar medo. Em um dos atos de rua, um policial falou que não queria bater na gente, mas a ordem era claramente essa, e assim foi feito. Você tá pensando que eu sou um trouxa, é? Já viu isso aqui já? Você já viu isso aqui? Você sabe pra que presta isso aqui? Mexe com polícia então, seu bosta! Durante a audiência, foi apresentado um vídeo para mostrar os abusos da polícia durante as ocupações. A polícia dialoga, a polícia conversa, a polícia pede para as pessoas saírem, a polícia dá tempo para as pessoas saírem. A polícia, ela faz todo o trabalho, ela é capacitada, treinada, tem paciência. A série de abusos que tem acontecido contra o direito de manifestação, que é um direito democrático, garantido na Constituição e que não é respeitado no Brasil, evidentemente não é respeitado. Meu filho foi morar com seus amigos. Com 2 dias, a casa foi invadida pela tropa de choque. Eles armados de fuzil, empurravam os garotos com o próprio fuzil, bateu na cara de um deles e falava, cadê a droga? Cadê a droga? Não encontrando nada, foram embora afirmando que iam voltar. Até hoje, os meninos são perseguidos, são enquadrados várias vezes no dia.
No caso do meu filho, já chegou a ser enquadrado 3 vezes num dia. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque... Essa instância não tem um poder de conferir nenhuma, vamos dizer, sanção ao governo brasileiro. Não tem esse poder. O poder que tem é de constranger internacionalmente e de dar visibilidade para um estado de coisas que é muito complicada, né? Muito complicada. Todo o autoritarismo da instituição escolar a gente está ajudando a desmoronar. Ninguém tira o trono de estudar. Já fiz muita ocupação, são 4 ou 5 ou 6 ou mais. Eu sei que o alquimia tá demais. Eu chego com a minha barraca e eu só tô querendo paz. E o diretor já vem correndo com a PM atrás. Ao ocuparem mais de 200 escolas de São Paulo, os estudantes impuseram uma derrota ao governo do estado. Enquanto lutaram contra o fechamento de unidades escolares e a separação de alunos por idade, como previa a chamada reorganização, os secundaristas se deram conta de que mudanças na educação eram realmente necessárias, mas não aquelas que tentaram enfiar-lhes goela abaixo. Hoje eu falei pras tias, jurei até que essa não seria ocupada. E agora é. Eu quero uma escola que seja democrática, uma escola onde a comunidade possa participar das decisões. Eu quero uma sala de aula que não pareça um quartel. Todo o autoritarismo da instituição escolar a gente está ajudando a desmoronar. A precoce experiência política dos jovens com a ocupação das escolas trouxe a eles confiança, raciocínio crítico, opinião, capacidade de se articularem, proporem ideias, tentarem transformar o ambiente escolar. A ideia de ficar impondo as coisas em cima dos alunos e não propondo para que crie algo mais construtivo entre uma sala de aula. A escola tem que ser um local onde o professor aprende com a gente e a gente aprende com o professor. Nós até nos assustamos um pouco quando os alunos de escola particular foram nos apoiar e até foram nas ocupações. Geralmente, essas crianças, esses adolescentes, são moldados para serem os empresários, os donos de banco, e nós, filhos dos trabalhadores, somos moldados para sermos a mão de obra, porque na lógica do Estado você vai dar uma boa educação para alguém que só precisa saber ler, escrever, para poder mexer numa máquina, para poder vender uma roupa. Não tem empenho em tornar os filhos da classe trabalhadora especializados, digamos assim. Mas o ideal é que a escola me prepare para a vida, discutindo e ensinando os problemas atuais e não me dando as mesmas aulas que eles deram para os meus pais. Não é porque as ocupações terminaram que a luta vai acabar, a gente continua junto nessa luta pela educação, a gente quer melhorias, a gente não quer superlotação de sala, a gente não quer corte de gastos. O que não podia mais ter era esse silêncio, que a gente tinha que ter diálogo, que a gente tinha que ter a voz, que a gente tinha que ter o poder, entendeu? De falar, de se expressar, coisa que a gente não tinha antes. Isso não podia continuar, isso não vai continuar. Eu acho que a própria ocupação foi dando para eles um repertório de práticas políticas que apontam a possibilidade da escola ser mais democrática. Gisele Porto trabalha com a implantação de projetos sociais em organizações não governamentais. Ela acompanhou de perto os jovens em várias ocupações. No início tinham pré-adolescentes, adolescentes de 13, 14, 15 anos. Um mês depois tinham militantes de uma causa com discurso, apropriados de um discurso com muito a aprender, óbvio, né? Com muito a viver, mas assim, seres políticos. Meu filho não se interessava por escola mesmo, ele tinha desistido, estava desencantado. E quando eu cheguei aqui eu vi que eram vários meninos como ele, que ficou na ocupação e que não estavam com amor nenhum pela educação, sabe? Quando eles chegaram. Mas de repente eles começaram a pegar livro para ler, começaram a pintar, começaram a desenhar, começaram a ler poesia, começaram a ler sobre ditadura. Para mim a escola antes da ocupação era um porre, sabe?
Eu sempre, cabulava muito porque eu não gostava dos professores. E aí rolou a ocupação e, a gente conheceu de fato a escola. A gente entendeu o que é a escola. E a gente viu que, a escola é a gente que vai fazer a escola. A gente tem um aluno diferente do que a gente imaginava que a gente tinha. E a gente tem um aluno crítico, a gente tem um aluno que pensa. Eles estão aí, eles estão pensando, eles estão vendo o mundo, eles estão interpretando o mundo, que é ainda mais importante do que só olhar para o mundo. E eu acho que a gente tem que aprender a lidar com esse novo aluno que está surgindo, né? Lilian Labat-Kelian, do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CENPEC, que estuda políticas públicas na área de educação, diz que o governo não apresentou dados para justificar a reorganização. Permanece polêmica essa associação entre a redução dos ciclos e a melhoria do desempenho dos estudantes. O que a gente sabe, por princípio, é que a diversidade etária é uma riqueza dentro das comunidades escolares. A rede de ensino do estado de São Paulo é a maior do país. Tem 3.800.000 estudantes matriculados e 224.000 professores. O governo argumentou que menos de 10% da comunidade escolar seria afetada e a qualidade do ensino melhoraria. A proposta é de enxugar custos mesmo, enxugar gastos. Vamos fechar as escolas que têm 800 alunos, vamos montar escolas de 3.000 alunos, porque você reduz custos, né? Então você superlota salas e tem essa educação que a gente tem aí, gente. Eu nunca vi fechar a escola e dizer que vai melhorar a qualidade do ensino, sendo que pode ir na perspectiva de superlotar as salas de aulas. Com essa reorganização, o governo ia ter uma economia na visão deles, né? Iam reduzir um gasto, porque a educação para o governo estadual é gasto, de 2 bilhões de reais. Para a experiente professora e gestora na área de educação, Sônia Krupa, o movimento terá mais força com a união dos professores. Se eles se aliarem aos estudantes, eles são mais fortes, muito mais fortes, do que se eles se dividirem. Se eles se dividirem, eles vão entrar na dividida que o governador quer, não é? E de uma escola na construção de uma escola que não tem qualquer qualidade. Sem os pais, acho muito difícil construir algo realmente consistente, porque eles são educadores, né? Eles cumprem a educação num outro aspecto importante, que é no âmbito privado. Sem esse diálogo do âmbito privado com nós que fazemos uma formação pública, ela nunca vai ser completa. Uma parte da sociedade está mobilizada e tenta defender a educação democrática. Aline Sassahara tem um filho que participou das ocupações. Ele estuda em colégio particular. Chegou a ser espancado por policiais militares numa manifestação. Aline se juntou a outras pessoas interessadas em defender a escola pública e já estão se reunindo. Nós já nos apresentamos como um grupo que acompanhou, que valoriza muito o que os meninos fizeram, né? E que não vai mais sair da escola. Que a gente abrace a escola e que a gente saiba que nós temos que fazer parte dessa estrutura para que a gente enxergue também quais são as demandas, quais são as necessidades e poder propor e participar das melhorias, né? E não aceitar simplesmente tudo que vem de cima para baixo. O Olhar TVT veio à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para saber o que está sendo preparado depois das ocupações. Infelizmente, o secretário da Educação, José Renato Nalini, ele não encontrou horário na agenda para atender a nossa equipe e responder essas questões. Mas a Secretaria de Educação indicou o diretor de ensino da Zona Oeste da capital, Nonato Miranda, para falar com a gente. Nós vamos ampliar o diálogo. E onde ele não acontecia, nós vamos criar meios para que eles possam acontecer. Porque isso aí é um trabalho que tem que ser feito tanto por parte da escola quanto da própria comunidade, que também tem que nos buscar e participar conosco. Embora o diretor de ensino Nonato Miranda afirme que haverá diálogo, a realidade é outra. Segundo a APUESP, a reorganização continua acontecendo de forma silenciosa. Mais de 1.000 salas de aula já foram fechadas em 2016. Pelo que tudo indica, os problemas relacionados à educação no estado de São Paulo ainda vão dar muito pano para a manga.
Mesmo depois desse exemplo de uma escola democrática, mesmo depois da ocupação, como foi, mesmo depois de toda essa manifestação, o governo ainda não entendeu como ele deve fazer o diálogo com os estudantes. Ele ainda tem esse déficit. O fato é que aquele velho descomprometimento dos estudantes em relação à educação está desaparecendo. A minoria, aquela que atuou nas centenas de ocupações, conquistou prestígio e respeito dos colegas. E a tendência agora é que a maioria lute por seus direitos. Por uma educação que forme cidadãos preparados para o futuro. Nós continuamos com um grupo forte, continuamos nos encontrando fora da escola, continuamos com a luta continua. A gente fala que a ocupação nos uniu e a gente vai seguir unido para o resto da vida. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar. Nem a lei, nem Estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se pegar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar.